Graça e paz, meus irmãos. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz: Vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. No Monte das Oliveiras, Jesus revelou sinais, irmãos, do fim e fez um alerta claro. Sabe qual foi o alerta de Jesus? Quando ele começa a ensinar lá no Sermão do Monte das Oliveiras, ele quis dizer claramente: não é sobre saber o dia da sua volta, é sobre estar pronto para esse dia. Ele mostra que muitos estarão distraídos, vivendo normalmente, sem perceber o que está acontecendo, por não ter um olhar espiritual. Jesus não chamou para curiosidade sobre o fim, quando ele começa a ensinar sobre o que a gente deveria estar atento, que provaria que ele está voltando, que o fim estava próximo. Ele chamou para uma vigilância constante aos acontecimentos e disse que era para estar preparado. Preparado não é algo para depois, meus irmãos, é uma decisão de agora. Hoje podemos estar preparados se estivermos atentos sobre os ensinamentos de Jesus, estivermos todos buscando a sua presença, fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Esse discurso faz parte do chamado sermão profético, o Sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus fala sobre os últimos tempos, juízo e a sua volta. Num contexto histórico, meus irmãos, os discípulos queriam saber quando isso aconteceria. Mas Jesus muda o foco do quando para o como viver quando esse dia chegasse. Como você estaria vivendo a sua vida? Teologicamente, isso aponta para a escatologia prática. A doutrina do fim não é para gerar medo, mas transformação de vida para cada um que se rendeu a Cristo e se entregou por completo àquele que te amou primeiro e morreu na cruz do Calvário para te libertar do pecado e da morte. Vigiar significa viver em santidade, atenção espiritual, meus irmãos, e fidelidade contínua àquele que te amou primeiro, ao nosso Jesus Todo-Poderoso. A volta de Cristo será inesperada para muitos, mas não para aqueles que vivem preparados. Você vive preparado para a volta de Cristo? Como é que você vive a sua vida diante daquele que te amou primeiro? Hoje as distrações são muitas, redes sociais, correria, preocupações, e sem perceber a vida espiritual vai ficando em segundo plano. Sua vida espiritual está em segundo plano. Você tira tempo para ler a palavra de Deus, você pratica aquilo que lê, você busca a presença de Deus. Tem gente que ainda não faz isso, mas Jesus deixou claro, meu irmão, ninguém sabe o dia. Ninguém sabe o dia. Quem vive desesperado hoje será surpreendido amanhã. Você vive desesperado? Você vive sem Jesus em sua vida? Hoje é dia de despertar. Volte a orar, volte a buscar, volte a viver com propósito em Jesus. Não deixe para depois o que pode definir a sua vida eterna, a sua eternidade. Não deixe isso para depois. Leve a sério a sua vida, a sua alma. Esteja pronto, porque Jesus, meus irmãos, Ele vai voltar. Pare um pouco e tente refletir nisso que conversamos agora. Como é que você está levando a sua vida diante de Deus? O Deus que não dorme, que está atento para tudo que acontece aqui na terra, que consegue ver o que tem no seu coração. Você não pode enganar Jesus. Você engana a si mesmo quando pensa que está enganando a Jesus. Quando Ele carregou a cruz, todo chicoteado, todo esmagado, e foi colocado nessa cruz e morreu ali,
da maneira que morreu para te libertar do pecado e da morte, e te dar vida eterna, meu irmão. Como é que você considera um presente dado por Jesus com tanto amor? Como é que você vive a sua vida hoje? Se você ainda não se entregou a esse nosso Salvador, a esse Jesus que nos amou, mesmo sem merecermos, Ele se entregou por cada um, porque Jesus não veio ao mundo para nos condenar, mas para nos dar vida eterna. Ele habitou no meio de nós, sentiu nossas dores, se entregou por completo, porque nos amou. Como diz lá em João 3,16, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todos que nele crescem não fosse destruído, mas que tenha vida eterna. Se você acredita nisso, você crê que Jesus morreu por você, confesse seus pecados a Ele, se entregue por completo àquele que te amou primeiro, meu irmão. Não deixe para amanhã, porque no dia que Ele voltar, Ele vai levar com Ele aqueles que o amou e aqueles quem ama a Jesus. E se você vive a sua vida buscando a presença de Jesus todos os dias, lendo a palavra, se reunindo com os irmãos para encorajar uns aos outros, que você não esteja fazendo parte dos desejos que o mundo oferece, que você não esteja em busca de coisas que não te dão vida, mas sim destruição, coisas que quando Jesus voltar e levar aqueles que são seus, será destruído aquilo que você tanto busca, que são realizar os seus desejos. Pense bem direitinho, a sua vida está em jogo, e Jesus, Ele é o único caminho para que você venha obter a vida eterna. Se entregue por completo a Ele, meu irmão. Que essa mensagem fique no seu coração hoje, e que você reflita profundamente. Não existe outro lugar melhor do que estar na presença de Jesus. Em nome de Jesus.